Então, se você quer ficar rico com Bitcoin, criptomoedas e DeFi, esse vídeo é para você. Essas dicas você não vai encontrar em canto nenhum. O que eu aprendi durante toda a minha trajetória, durante esse mundo de criptomoedas, coisas que eu aprendi na tora, ou seja, ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, testando, errando, praticando. A primeira dica é o seguinte: seja um maximalista tóxico de Bitcoin quando você for falar de Bitcoin e na maior parte do seu portfólio. Por quê? É o seguinte: primeiro, ganhe dinheiro nesse mercado de criptomoedas no médio, curto e longo prazo são pessoas que acumulam o máximo possível de Bitcoin. Então você precisa fazer o quê? Acumular Bitcoin. Então se você quiser investir em outra coisa, seu foco tem que ser o quê? Acumular o máximo possível de Bitcoin. Então por que isso? Se você olhar as outras altcoins, seja qualquer uma, tá? Pega qualquer uma aí você vai ver a mesma coisa. Chega um ciclo, o Bitcoin sobe de valor, aí as moedinhas sobem muito mais do que o Bitcoin, justamente porque tem um mercado pequeno, aí entra capital ali, depois elas afundam, morrem, e depois de pouco tempo, elas nunca mais retornam àquele valor anterior. Ah, então tem que estudar o projeto. Não estudar nada. Todos os projetos, a não ser Bitcoin, eles têm uma empresa, um dono por trás, tá? Então, já vem agora a segunda dica. A segunda dica é: não compre altcoin ou qualquer outra moedinha, token, seja lá o que for, quando tiver recomendação, cara falando de, compre moeda tal que vai valorizar, caia fora. Se você tiver a moeda, é a hora de vender, porque quando eles estão fazendo propaganda da moeda, eles estão ganhando de alguém, do dono da criptomoeda, do token, da shitcoin, para te vender e cair fora. Você tem que sempre lembrar quando você vai comprar uma coisa. Lembrar o seguinte: eu estou comprando essa moeda, se eu estou comprando essa moeda aqui, quem vai me comprar depois? Porque para ter preço de negociação, se você comprou e se você quiser sair, você precisa ter outra pessoa que compre. Bitcoin não, sempre vai ter comprador, sempre vai ter vendedor. Então Bitcoin é a única moeda que ela é negociada globalmente e que a memória dela de relação à compra à venda sempre vai existir. Ela é Bitcoin, a moeda dos bits, a moeda que foi criada, né, através de criptografia para se criar uma nova internet com um valor monetário com criptografia, beleza? Então isso você tem que sempre ter em mente. Calma que eu vou falar sobre pools de liquidez, vou falar sobre DeFi, corretora, muitas outras coisas que são importantes para você não perder dinheiro se você quiser também ganhar. Tá? Outra coisa, cara, não entre em grupo de Telegram, WhatsApp, não entra nesses grupos de shitcoinheiros, cara. Olha, não entra nesses grupos, senão tu vai ficar, sabe o quê? Os caras vão fazer uma lavagem cerebral para você de que você vai ter que comprar aquela shitcoin para você, sei lá, ganhar não sei quantos por cento. Cara, não entra nesses grupos, porque isso é a pior coisa que você vai fazer. Você vai sofrer uma lavagem cerebral, você vai ficar querendo comprar qualquer coisa, e essa galera que recomenda esse tipo de shitcoin é tudo contra o Bitcoin. Toda a narrativa é contra o Bitcoin. Aqui o Bitcoin é centralizado, foi centralizado na China, a China baniu, isso caiu por terra, o Bitcoin é centralizado por não sei o que, a Lightning não funciona. Cara, é uma lavagem cerebral e todos são contra o Bitcoin. Ou seja, essa galera shitcoin, só quem ganha é o dono, ou seja, o cara que é desenvolvedor, cria o aplicativo, a DEX, qualquer outra coisa, e quer vender aquilo ali para você. Então o cara vende, abandona o projeto, tchau, e você fica chupando o dedo. Não entra nesses grupos de Telegram, beleza? Essa é a melhor dica que você tem que fazer. Não entra nesse tipo de grupo, certo? Então seja um maximalista tóxico do Bitcoin, roda o Node, carteiras de Bitcoin. O foco é isso. Seu foco é acumular o máximo possível de Bitcoin, beleza? Então é isso. Outra coisa, mas eu fazer apostas. Beleza. Mas eu posso pegar meu lucro e comprar Bitcoin. Outra coisa que é o maior erro de se fazer, sabe por quê? Ao invés de você pegar esse lucro que tu tá em Bitcoin, seja lá em DeFi, pool de liquidez e qualquer coisa, ao invés de tu ficar comprando shitcoin, apostinha que nem um besta, em moedas, por que não fazer o juro composto naquilo que já tá te dando lucro?
Tá entendendo? Então você fazer uma bola de neve com algo que tá te dando lucro, mas não, você pegar teu lucro e colocar em uma coisa que tu vai ter a certeza de perder. Tá entendendo que isso não se sustenta? Essa é outra dica importante. Resista, né? Não caia nesse conto de fadas de querer fazer aposta. Ou seja, montei uma pool de liquidez. Minha pool de liquidez dá um lucro absurdo. Com moedas seguras, sei lá, Bitcoin e USDT. Top. Tô ganhando baita lucro com isso. Vou pegar meu lucro e apostar, fazer pool em Matic, não sei o que, essas shitcoin. Cara, não faça isso. Pega teu lucro e faz uma bola de neve para fazer juro composto, tá? Então aí você vai acumulando o máximo de Bitcoin. Ou faz o que eu faço. Tá com lucro, coletou o lucro, converte para Bitcoin. Pronto. Acabou. Isso te impede de estar querendo fazer aposta em shitcoin. Beleza? Então, seu foco é longo prazo, acumular o máximo possível de Bitcoin, não fazer aposta ridícula. Agora a gente vai falar sobre protocolos DeFi. Não, 99,9% de tudo aquilo é basicamente scam, esquema de golpe e esquema de pirâmide. Tá? Tudo golpe. A primeira coisa para você não cair golpe é verificar os principais protocolos que geram lucro. Ou seja, como ver se o protocolo está gerando receita. Se ele não gera receita, o lucro que vem dali é basicamente os entrantes que estão colocando dinheiro lá. Então, por que você vai colocar o teu dinheiro, tua energia monetária, teu tempo de vida em um golpe? Faz sentido isso? Não faz, cara. Então, tome cuidado com isso. Não entre em golpe. Qual a dica sobre protocolos DeFi? A dica é verifique se o protocolo gera receita. Depois, veja se esse protocolo ele tem um volume de negociação grande. Como é que você faz isso? Você olha a estatística lá da blockchain, que o protocolo usa, sei lá, Ethereum, Arbitrum e etc. E veja se tem uma grande movimentação diária e um longo período de tempo, um volume grande de negociação de dólar. Então você consegue ver isso facilmente, justamente porque as blockchains são públicas. Então, se você não vê esse tipo de coisa, não vê receita, não tem por que tu entrar nisso. Então caia fora, tá? Sobre plataformas de empréstimo. Então eu vou falar primeiro nisso, depois a gente entra em pools de liquidez, beleza? Plataformas de empréstimo. Eu acho muito bom, eu gosto bastante de utilizar. Você tanto pode fazer isso dentro de corretora ou em protocolos DeFi. Olhos grandes é que eu não vou falar em nenhum, tá? Porque eu não quero recomendar você. Falou sobre um protocolo grande aqui e de repente sumiu, cara. Então é o seguinte, novamente, faça toda aquela checagem, olhe se está gerando receita, se tem grandes volumes de negociação, se tem liquidez, se você consegue entrar e sair. Olha as moedas que tem nesse protocolo, porque se for um protocolo de plataforma de empréstimo, se ele tiver shitcoin, cara, aquilo vai quebrar rapidamente. Vou falar sobre tokens de Bitcoin, porque você não consegue fazer DeFi na rede Bitcoin mesmo. Você precisa negociar recibos de Bitcoin em outras redes, tá? Então, o principal deles é o WBTC, que ele tem um custodiante, que é o All on Hold. Eles têm umas reservas públicas, Então, eles mostram a reserva. A gente tem tantos bitcoins em reserva aqui que foram emitidos na rede Ethereum, na rede Tron, por exemplo. Então, se eles têm reserva pública, aparentemente dá para confiar, não é? Assim como a Tether. A Tether tem quantidade de USDT em blockchain que eles têm a mesma reserva em dólar físico, Então, dá para você confiar, entre aspas, beleza? Então, token seguro de Bitcoin, veja se tem as reservas para realmente você utilizar esse token, beleza? Veja também onde você pode depositar, como por exemplo essa eu utilizo rede Arbitrum WBTC. Onde que eu posso depositar esse WBTC? Qual corretora faz essa custódia do WBTC na rede, por exemplo? Então verifique isso antes de você entrar, beleza? Assim como, olha, eu estou utilizando o USDT na rede tal que eu nunca ouvi falar. Cara, tome muito cuidado, porque a Tether é custodiante e ela tem lá as blockchains que ela utiliza. Então, se ela utiliza
Ethereum, sei lá, Tron, essas redes principais, e tu tá usando o USDT em uma rede que a Tether não é custodiante, então isso aí não vale nada, entendeu? Então tome cuidado com isso também, que isso levou muita gente a perder um dinheiro absurdo com esse tipo de coisa. Já vi isso daqui acontecer diversas vezes, então é uma forma de você perder dinheiro. Sempre lembre do que eu vou lhe dizer agora. Esses protocolos, né, tokens, etc., são todos mecanismos para roubar teu Bitcoin, tá? Todos eles são mecanismos para roubar teu Bitcoin. Entenda isso. Quando você colocar isso na sua cabeça, você vai pensar 10 mil vezes antes de colocar shitcoin no teu portfólio, tá? Então, teu foco é acumular o máximo de Bitcoin, beleza? Vou falar agora sobre pool de liquidez, tá? Aí é um tema muito importante, porque é um tema complexo também, então você tem que tomar cuidado. Então, vamos lá. Pool de liquidez, você tem que escolher duas moedas. Então, por exemplo, se você vai escolher Bitcoin e USDT, significa que você vai olhar o preço do Bitcoin cotado em USDT, que é Bitcoin cotado em dólar. Então você vai criar duas faixas, uma faixa superior e uma faixa inferior, e enquanto o preço fica negociando naquele range, você está ganhando taxa. Ou seja, de onde vem essa taxa? Essa taxa vem das pessoas que estão negociando na corretora descentralizada. Então, novamente, você tem que ver se a corretora descentralizada tem volume, tem liquidez e se realmente gera de receita. Então, boa parte dessas DEX, que são corretoras descentralizadas, entre aspas, a maioria delas são tudo golpe, tá? Então, negocie naquelas maiores, em que você já viu muitas pessoas falando sobre ela, pessoas seguras, pessoas que você confia, e se você realmente gera receita, tá? Vê que ela gera receita, tem muito volume de negociação, grande, tá? Beleza. Então, ok, escolheu a pool, né? Sei lá, Bitcoin, USDT. Ah, posso escolher outra pool com outra moeda? Sim, sem nenhum problema. Você pode escolher, por exemplo, Ethereum USDT. Por que eu estou falando de Bitcoin USDT? Porque eu vejo o gráfico do Bitcoin. Então, imagina, eu estou acostumado com o gráfico de Bitcoin, eu estou acostumado com a volatilidade do Bitcoin, meu objetivo é acumular Bitcoin. Então, por qual motivo eu vou abrir pool de liquidez em outra moeda? Sei lá, Ethereum, Matic, essas coisas. Veja que não faz sentido, né? Eu tenho que acumular aquilo que eu tenho habilidade, né? Eu desenvolvi habilidades para lidar com a volatilidade do Bitcoin. E eu vejo que eu posso segurar o Bitcoin no longo prazo. Então, por exemplo, quando você está na faixa da pool de liquidez e a pool sai para baixo, por exemplo, Bitcoin ou USDT, e ela sai da tua faixa, tu vai ficar 100% em Bitcoin. Eu não tenho problema em ficar 100% em Bitcoin, por exemplo. Agora, se você ficar, sei lá, Matic ou USDT, o preço sai da tua faixa para baixo, tu vai ficar 100% em Matic. Será que tu quer carregar essa moeda para longo prazo? Melhor tomar cuidado, né? Então, essa primeira coisa sobre pool de liquidez, você tem que tomar cuidado, né? Eu quero fazer juro composto. Então, não faz sentido tu ficar criando pool aleatória com gráfico que tu não conhece. Tu não está acostumado a lidar, beleza? Sempre que você escutar, corretora não é carteira, eu não preciso dizer mais nada, né? A gente teve a queda da FTX em 2022, se eu não me engano, foi em 2022, a quebra total, eles carregaram aí, sei lá, 20 bilhões de dólares. Quem tinha os bitcoins em carteira, cara, tá safe, tá tranquilo. Então, foda-se pra lá a corretora. Agora, quem deixou lá, se lascou, né? Então, sempre você escutar, corretora não é carteira, não ignore. A corretora tem as reservas de forma pública. Já tem vídeo mostrando aqui no canal. Beleza? Isso mostra que tu pode negociar lá dentro, que tu não vai ter problema de liquidez, problema de comprar e vender. Isso é importante, né? Porque imagina, tu vai depositar um saldo numa corretora e tu não tem a reserva pública. Aí tu não sabe se tu vai conseguir sacar de volta, porque não tem liquidez para isso. Essas reservas públicas é boa para isso, para você ver que você consegue depositar e sacar. Isso é importante, tá? Depósito e saque para sua carteira, tá? Então, outra coisa. Eu já falei sobre token de Bitcoin. Cara, não toma cuidado com token de Bitcoin, tá? Quando a FTX quebrou, todos os tokens que foram emitidos
pela FTX, sei lá, HBTC, essa bagaceira toda aí, tudo isso foi para zero, tá? Então, novamente, quero negociar um token de Bitcoin, um recibo de Bitcoin. Tudo bem, verifico o custodiante. Por exemplo, um muito famoso, eu falei do WBTC, né? Mas tem o BTCB. Quem é o custodiante? É a Binance. Então, você tem a BTCB, que é negociado dentro da rede da BNB, da Binance Smart Chain, e que a Binance quebrar, esse negócio vai para zero, assim, em dia, tá? Porque ninguém vai querer isso. Então, quando você for negociar isso, ok, beleza? Show de bola, tá? Então, esse é um ponto importante para você tomar cuidado. Então, redes que você pode utilizar são redes Bitcoin. A rede Bitcoin, né, tem a rede do Bitcoin, que é chamada Bitcoin, e tem o token, que é chamado de BTC. Aí sim, o Bitcoin ele trafega por essa rede, que é a rede Bitcoin. Assim como o Pix, por exemplo. O Pix é uma rede. E o que trafega por ele é o BRL, que é o real. Então, o Bitcoin é a rede, o token e a moeda que é negociada na rede é o BTC, beleza? Então, você não consegue negociar. Até um tempo atrás você negociava, né, outras moedas. Agora tem os BRC20, que eu não vejo problema, eu vejo muita gente falando mal sobre os BRC20, mas isso não veio de uma atualização que causa mal o Bitcoin. Não vejo. Eu só vejo o seguinte, claro, isso é tema para outro vídeo, mas só um rapidinho aqui sobre isso. Se tiver uma atualização, eu quero colocar contratos inteligentes do Bitcoin para inundar de shitcoin token. Aí eu sou contra, tá? O Bitcoin, aí eu sou totalmente contra isso. Novamente, você tem que ser maximalista tóxico do Bitcoin. Tóxico, né? Você negocia outras moedas, ok? Tudo bem, né? Vejo outras oportunidades. Não quer dizer que se eu sou maximalista do Bitcoin, ou gosto do Bitcoin, eu vou ter que utilizar reais, por exemplo, para fazer minhas compras, etc, tá? Sei lá, para fazer um pagamento, transferir para outra pessoa, vou precisar de reais, por exemplo. Real é um shitcoin. Claro que eu vou ficar olhando outras coisas também. Agora, tem que separar. Tem Bitcoin, beleza? E outras coisas é outras coisas. Beleza. Se a rede, você conseguir fazer essas inscrições, sei lá, os BRC20, ainda com a rede imutável do jeito que ela tá, né? Garantia matemática pública, com criptografia segura, ok? Faz lá teu shitcoin lá e tudo bem. Eu acho isso ok. Eu acho que você criar essas novas coisas no Bitcoin, eu acho válido, desde que não altere do jeito que está. Aí sim, se tiver muito consenso, muito estudo por trás, um laboratório de altcoins que foi feito, sei lá, como a Ethereum, é um grande laboratório para implementar alguma coisa ali no Bitcoin, beleza, tudo bem, né? Então, isso, claro, é um tema para outro vídeo que a gente vai falar. Eu vou falar mais em breve, beleza? Então, outra coisa importante também, cara, não entre em recomendação, cara. Cara, acho que eu já falei sobre isso, né? Não compre shitcoin recomendada. É isso. Se tu entender isso, cara, tu entender que só quem ganha com altcoin é o criador, é aquele cara que desenvolveu o projeto, aquele cara que está influenciando, já tá 100% com chance de se dar bem nisso, tá? Então, seja um maximalista, né? Claro, seja um maximalista tóxico quando você falar de Bitcoin. Aí quando a outra pessoa falar para você, não é melhor diversificar o caralho. Fala para ela, olha, todo ciclo de alta são moedas diferentes. Olha, posso citar dezenas. Então teve ADA, que não voltou nunca mais, teve Matic, que só cai, um monte de shitcoin. E você vê que a cada ciclo sempre tem novas meme coins que explodem. Se eu tivesse comprado a meme coin. Cara, só quem comprou no início foi o dono. Ninguém comprou a shitcoin lá no início. Ninguém era trouxa no início. Você não vai ser trouxa de dar liquidez para essa galera que é o do dono dessa moedinha, né? Não seja trouxa. Essa é a outra dica. Não seja trouxa, é isso. Beleza? Então o vídeo de hoje é esse. Um forte abraço. Vejo você no próximo vídeo.